Olá! Neste vídeo vamos falar sobre ouvir a Deus. No mundo em que há muitas vozes, cada dia mais nós precisamos discernir a voz de Deus. Buscar ouvir a Deus. Ouvir a Deus através da leitura da palavra, nós lendo ela com a voz audível, nós ouvindo a palavra numa pregação, nós ouvindo a Deus, nós tirarmos um tempo para nós ficarmos a sós com Deus, um tempo para ouvir a Ele, falar com Ele, mas principalmente um tempo para ouvir a Ele. O que Ele tem para nos dizer? Este tempo é muito importante de nós ouvir a Deus, porque sem nós ouvir a Deus, como vamos tomar as decisões certas, como vamos seguir os seus passos, como vamos seguir no seu caminho. Porque em João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então quer dizer que nós, como ovelhas de Cristo, nós devemos conhecer a voz dele, ouvir a voz dele. Nós devemos ouvir a voz do Senhor Jesus, ouvir a voz de Deus e seguir, porque ouvindo a voz, ouvindo a palavra, nós vamos seguir aquela palavra, praticar aquela palavra para agradar a Ele. E também em João, no capítulo 5, versículo 24, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha como ele fala. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Por isso a importância de nós ouvirmos a palavra e crer naquele que enviou o Senhor Jesus e crer em Deus. Mas para nós crermos, nós precisamos ouvir e crer, e ouvir e seguir, e assim conhecer a voz do Senhor. Ouvindo, nós exercitando este ouvido espiritual, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra, lendo a palavra, conhecendo a palavra, nós vamos estar ouvindo ao Senhor, seguindo a Ele, seguindo os seus passos. Isso quer dizer seguindo a sua palavra, e assim nós vamos estar agradando ao Senhor, praticando a palavra. Porque como vamos tomar decisões certas, como vamos viver a nossa vida para agradar ao Senhor, viver a nossa vida corretamente, fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas, se nós não estamos ouvindo Ele, se nós não ouvir ao Senhor, se nós não ouvir a sua palavra, se nós não ouvir a Deus, como vamos seguir a Ele se não estamos ouvindo? Porque a voz dele vai nos dar direção, vai nos direcionar, vem por aqui, vai por ali, faz isso. Ela vai nos dar direção em tudo que nós precisamos, porque quando precisamos de uma decisão, nós vamos a Deus, pedimos a direção. E para nós termos essa direção, nós precisamos ouvir Ele. E nós precisamos dos ouvidos sensíveis à voz de Deus, à voz de Cristo. Porque como Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Precisamos ser ovelhas de Jesus, ovelhas de Cristo, ovelhas para ouvir a voz de Deus. E como é uma ovelha? Uma ovelha é mansa, então nós precisamos ter mansidão. Mas como assim mansidão? Nós precisamos ter os nossos ouvidos mansos, quietos, para conseguir ouvir a Deus, ouvir ao Senhor Jesus e assim seguir a Ele. Então, eu deixo essas palavras para você meditar, para você buscar mais, ouvir a Deus. E nesses dois versículos, nós precisamos meditar, porque tem muita coisa. Porque ali em João 10, 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele a conhece por quê? Porque elas ouvem a voz dele. E elas me seguem.
Então, se nós ouvirmos a voz do Senhor, Ele nos conhece e nós podemos seguir Ele. E assim nós vamos seguir, porque nós estamos ouvindo a direção dEle. E assim nós vamos seguir o que Ele quer que nós façamos. E quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, eu ouço a palavra, eu creio que quem enviou o Senhor foi o nosso Deus, assim eu tenho a vida eterna. Medite mais nesses versículos e vamos cada dia mais buscar ouvir a Deus, não ouvir essas muitas vozes que estão à nossa volta. Muitas vozes que vêm na nossa mente, voz de desânimo, voz de tristeza, voz que não vai dar, voz que nós não conseguimos, voz que tudo acabou. Não vamos escutar essas vozes de más notícias, de só notícias ruins, notícias terríveis acontecendo. Não vamos ficar ouvindo essas vozes de que tá tudo difícil, de que a crise está terrível. Não vamos ficar ouvindo essas vozes, mas vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Cristo, como ovelhas de Deus, como ovelhas de Cristo. E vamos seguir a Ele, seguir a palavra, alegres, animados, fortalecidos, crendo que já vencemos o gigante, que o gigante não pode ficar de pé diante de nós. E esse gigante, ele pode ser qualquer situação que se torne um gigante diante de nós. Mas para nós vencer qualquer gigante, qualquer situação, somente ouvindo a voz do Senhor e seguindo a Ele, seguindo a palavra. Fique com essa palavra. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, também compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas. E vamos ouvir mais a voz de Deus, a voz dos céus, a voz da alegria, a voz da paz, a voz da união, a voz da abundância, a voz da prosperidade em todas as áreas da vida. Vamos ouvir essa voz, a voz do Senhor, e vamos seguir essa voz. Um abraço, Deus abençoe, tchau.